Olá, eu me chamo Nelson, vocês estão no canal dos Irmãos Empreendedores. Hoje eu casualmente estou em Florianópolis, meu irmão Gilberto está em Pelotas e a nossa entrevistada Camila, arquiteta, está em Itapema. Solta a vinheta. Gilberto. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo adiante. Eu sou Gilberto Ponce Dias, autor palestrante e mentor de planejamento financeiro e estratégico. Hoje nós vamos entrevistar a arquiteta Camila, que faz um belo trabalho em Itapema e região. Camila, por favor, se apresente. Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Camila Vieira, sou arquiteta aqui na região do litoral de Santa Catarina, mas sou natural da cidade de Porto União, que fica no Planalto Norte de Santa Catarina ainda. Tenho 27 anos e atuo aqui na região do litoral há 3 anos. Conta um pouquinho da tua história, como é que tu chegaste até aqui, da tua história empreendedora. Então, eu me formei, já fazem 5 anos. Me formei lá em União da Vitória, Porto União, e comecei a encaminhar o meu portfólio para fora, para algumas cidades, e coincidiu de uma cidade próxima aqui de Itapema me chamar para trabalhar. Então, eu vim bem na cara e coragem, vendi meu carro na época, e vim só com uma mala de viagem. Cheguei na cidade de Tijucas, que é aqui pertinho de Itapema, fiquei ali numa kitnet bem precária, assim, no início. Fiquei 3 meses nesse escritório, que eu trabalhei ali em Tijucas, e logo não deu certo nesse escritório, logo eu já fiz a minha transição aqui para Itapema. Aqui em Itapema eu trabalhei em alguns escritórios, todos focados em projetos de interiores. Hoje o meu nicho é projetos de interiores, e ali em 2023 eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Então fazem aí 2 anos já que eu estou com o escritório aqui em Itapema, com bastante obras executadas aqui já. Camila, conta para nós o teu primeiro experimento como empreendedora lá na tua cidade ainda, quando começaste os primeiros passos empreendendo, ainda antes da arquitetura. Então, eu sempre trabalhei no comércio. Desde os meus 14, 15 anos, eu já comecei a trabalhar no comércio. E isso me proporcionou muito essa questão da venda, Então, acostumar ali com esse feeling da venda, saber vender bem, conversar, questão de comunicação, sempre fui uma pessoa muito comunicativa também. Então, eu trabalhei, desde da época ali do ensino médio até a minha graduação inteira. Eu trabalhava em uma loja de produtos naturais, lá na cidade de Porto União. O comércio, aquele horário, das 8 da manhã às 7 da noite, ia direto para a faculdade. Depois de formada, eu comecei a trabalhar um escritório lá em Porto União, que era de projetos de interiores. Fiquei pouco tempo lá e daí logo já transitei aqui para Tijucas. Mas a questão ali do comércio mesmo me proporcionou muito abrir esse leque para a área das vendas mesmo. Você saber vender, você saber se comunicar bem, que realmente tudo hoje é vendas, Então, não adianta eu ser uma boa arquiteta e não saber vender o meu projeto. Então, desde essa época, já me ajudou muito em relação a isso. Como é que se chega numa cidade que não conhece ninguém e vai iniciar um negócio, como o caso de arquitetura e interiores? Como é que a gente se estabelece numa cidade nova, tão longe de Porto União, acho que deve ser mais de 800 quilômetros de distância, longe da família? Como é que a gente chega nos clientes? Como é que acontece isso? Então, quando eu resolvi de fato abrir a minha empresa, começar a prospectar clientes, foi um desafio muito grande, porque eu falava assim, quem é a Camila na fila do pão, com tantos arquitetos, tantos escritórios aqui na região do litoral. Então, o que eu fiz foi um plano de ação. Eu realmente comecei a analisar quais as possibilidades que eu tinha, construtoras, corretores, cliente final. E aí, quando eu montei esse meu plano de ação especificamente para corretores, foi de onde vieram os meus primeiros clientes. Então, eles faziam a venda do imóvel, automaticamente já me indicavam, indicavam o meu trabalho.
e ambas partes ficavam satisfeitas, porque o cliente final dele, bem no fim, ainda ficava muito satisfeito, tanto com o trabalho dele quanto com o meu, né? Foi mais ou menos assim que começaram os meus primeiros projetos, por indicação de corretores, indicação de amigos. Hoje também eu trabalho muito nas redes sociais, né? Então tem clientes através das redes sociais que vêm a mim. E também eu participo de um ministério que se chama Adonep, que ele é uma associação de network, né? A maior associação de negócios do mundo. Então, isso também me proporcionou a abrir esse leque aqui na região do litoral. Só que, claro, a Adonep eu conheci um ano depois de já estar com o escritório aberto, enfim, mas também é uma fonte que vieram vários clientes. É interessante essa rede network, que isso facilita o relacionamento. Mas essa rede, ela é só de relacionamento ou é uma rede de negócios? A Adonep, na verdade, ela é... A sigla Adonep significa Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Então, é homens e mulheres. Ela tem pelo mundo inteiro, foi fundada fora do Brasil e veio para o Brasil na década de 70, por um empresário ali do Rio de Janeiro. Então, ela é uma associação onde a gente faz muita troca, mas todas essas trocas que são feitas, todos esses empreendedores, eles carregam princípios e valores cristãos dentro da... Não é só negócio, não é só dinheiro. Então, ele é um pouco diferente, por exemplo, daquele BNI, eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem vários, na verdade, hoje em dia, né, grupos de relacionamentos, de network. Mas a Adonep, ela é bem diferenciada por essa questão de carregar princípios e valores. Não é só dinheiro, só negócio. Então, são vários empresários. Tem os empresários jovens, que no caso sou eu. Eu sou coordenadora do Apoio Jovem aqui de Itapema. E também tem o capítulo, né, que são os empresários mais velhos. Diz uma coisa para mim, como é que se desenvolve o teu trabalho? Tá bom, eu estou instalado, eu sou arquiteto de Itapema, como é que é essa comunicação agora com o cliente? Porque é uma cidade que tem muito empreendedor. Itapema tem muito empreendedor, investidores, pessoas que não são da cidade, pessoas de outros estados que vêm investir aí. Como é que é o relacionamento com esse pessoal e como é que tu executa a obra, quer dizer, a implementação do teu trabalho, como é que tu executas ela, com esse pessoal, às vezes, longe, porque às vezes a pessoa de São Paulo está empreendendo em Itapema, como é que funciona esse relacionamento da execução da obra em si? O pessoal que vem investir aqui no litoral, assim, a gente pode dizer que mais de 80%, 90% não é daqui. Então, são pessoas de fora, né? Todos os meus clientes que eu tenho aqui, eu tenho um cliente só que realmente era da cidade aqui de Bombinhas. O resto é tudo de fora. É Joinville, é Rio Grande do Sul, enfim. Então, essas pessoas, elas já procuram, através dos corretores, como eu comentei, alguém de confiança. Que aí fica muito mais fácil, por eles ser de fora, né? Ter confiança em alguém para realmente, de fato, poder executar o projeto dele. E tem essa questão também de que é muito mais fácil para uma pessoa que está fora, né, precisar ficar se deslocando para cá, ter alguém responsável pela obra, tanto a questão de fazer o projeto quanto o gerenciamento, o acompanhamento da obra dele em si. Isso facilita muito a vida do cliente. Então, o nosso escritório, ele proporciona tudo isso. Além da parte do projeto, ele vai receber todo o acompanhamento, todos os orçamentos, todo o gerenciamento da obra. E sempre ali recebendo feedback de tudo. Todos os dias que eu for na obra dele, eu vou estar ali tirando foto, filmando, mandando, atualizando. Então, para a gente ter essa comunicação, que é uma comunicação boa entre a arquiteta e o cliente. É tudo hoje, tudo online. Muito poucas pessoas presenciais, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Então, até por isso que hoje, né, eu tenho minha sala que eu atendo também, mas a maior parte do tempo eu fico no home office, porque como os clientes eles vêm para cá bem esporadicamente, a maioria do nosso contato é tudo online. Então, assim, precisa fazer uma reunião, vou ali e faço a reunião, mas senão é tudo internamente aqui no home office mesmo. E é assim que a gente vai fazendo. Os meus primeiros clientes, sempre a nossa primeira reunião é online. Depois que a gente fecha o projeto, aí que a gente vai se encontrar pessoalmente para fazer um briefing, conversar, fechar contrato, fazer levantamento de medidas, mas sempre o primeiro contato é uma reunião online para a gente poder se conhecer. Eu agora estou te imaginando entregando uma obra e fazendo uma relação daquele momento mágico da entrega de um automóvel, que o cliente chega na revenda, o carro está com aquele laço bonito em cima, ou coberto com uma capa. Como é que é o momento da entrega da obra para o cliente? Assim, esse momento, estou entregando a chave do resultado.
Ah, é muito gratificante. Eu falo assim que é a melhor parte da obra, porque o cliente, quando ele contrata a gente, ele já coloca todas as expectativas, o sonho dele que a gente vai estar ali. Assim como tem aquele cliente que é o investidor, que ele vai querer algo com custo-benefício bom, que ele não vai se importar tanto com a estética ou até às vezes a funcionalidade do espaço, mas tem o cliente final, que é aquele que está depositando o sonho dele. Ele trabalhou por anos, então, para comprar um imóvel, para mobiliar, para fazer um projeto. Então, é assim, a expectativa dele é muito grande. E para mim é muito gratificante ver realmente assim ele chegando no ambiente todo pronto. Geralmente é o que acontece, a gente faz até a finalização da obra. Então ele já chega com o ambiente decorado, mobiliado, tudo 100%. Ele só vai entrar para morar mesmo. Então para ele é maravilhoso, assim, os olhos do cliente se enchem assim quando eles abrem realmente ali aquela porta e verem tudo aquilo pronto. E depois a gente comemorar junto com os clientes, né? E eu tenho o privilégio assim de ter os meus clientes são maravilhosos, assim, sabe? Eu falo que eu tenho muita sorte. No geral, a gente sempre faz uma amizade com o cliente. E aí, no final, sempre tem aquele churrasquinho, às vezes acontece tomar um vinho ali para comemorar, o espumante, enfim. Então, assim, essa parte é bem bacana. Todo empreendedor tem o seu tombo, seu momento, seu revés. Você saísse da tua cidade, te instalasse, começasse a trabalhar. Conta uma história de algum revés que tu tivesse nesse tempo de empreendedora. Eu acho que realmente ali no início foi um grande desafio, assim, porque os primeiros meses eu não tinha cliente. Eu comecei a empreender, que eu abri o meu negócio, foi em abril de 2023. Então, de abril até junho, eu fiquei sem clientes. Então, assim, o que, que eu acabei fazendo? Eu comecei a pegar a terceirização de marcenarias, de outros arquitetos, para ir conseguindo manter, né? E nesse tempo eu fui aprimorando as coisas dentro do meu negócio. Aí eu já aproveitei para fazer mais relacionamentos, conhecer mais pessoas, enfim. Mas esse start inicial ali que eu falo, realmente é a parte mais difícil, assim, porque você persistir, sabe? Que muitas vezes vem na tua cabeça, mas será que vale a pena tudo isso? Várias vezes parei assim e pensei, poxa, longe da família, sozinha em uma cidade, né? Moro sozinha, enfim. E vem esses questionamentos, né? Até que ponto que vale a pena isso? Mas aí, quando eu me lembro o motivo pelo qual eu me formei e também penso na minha família, aí vem a resposta de tudo isso. Que para mim, a arquitetura hoje é um propósito de vida mesmo. Através da minha profissão, poder abençoar as pessoas, no final, ver ali aquele projeto executado de uma forma assim, com excelência, né? Porque eu falo tudo que eu faço, eu procuro fazer com a máxima excelência possível. Então, isso para mim é muito gratificante. No final, assim, o cliente se emociona. No geral, os clientes sempre se emocionam quando chegam ali na obra e verem o projeto em si executado. E verem o carinho, o amor que a gente coloca ali no projeto. Não é só mais um projeto, só mais um móvel, só mais um. Não, realmente eu penso assim, eu faço como se fosse para mim mesmo, sabe? Pensando se fosse eu, Camila, recebendo isso, como que seria, né? E me diz como é que é a tua relação com o pessoal da obra, desde o construtor, que é o grande investidor, que é o que começa tudo, até naquele povo que está lá na obra, mexendo com massa, fazendo o detalhe que tu deseja, o gesso, naquele corte com ângulo pré-determinado. Como é que é essa relação? Então, hoje, assim, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito bem formada aqui, né? Porque como eu trabalho mais com projetos de interiores, então, assim, eu fui conhecendo os fornecedores. No começo, como eu falei, desde a parte de iniciar o empreendedorismo até a parte de conhecer os fornecedores, nunca é fácil. Então, a minha primeira obra, assim, foi bem um assunto bem delicado, porque, assim, você conhecer, né, um eletricista e ele te falar que ele é bom em determinada coisa, mas quando se trata de projetos de interiores, é diferente. É muito detalhe, é totalmente diferente de uma obra bruta, né, um arquitetônico em si. Então, agora que eu tenho a minha equipe bem formada, assim, as obras super fluem bem. Então, eu sempre falo para os meus fornecedores que eu sou uma pessoa extremamente humilde também. Se o pedreiro chegar para mim e falar assim, olha, Camila, eu acho que vai funcionar dessa forma um pouco melhor, pela minha experiência, eu realmente vou estar aberta a ouvir o que ele tem a me dizer, porque de fato ele tem mais experiência que eu em anos de trajetória. Talvez possa não fazer sentido com o meu conhecimento técnico, mas se fizer sentido para nós dois, com certeza a gente vai fazer da forma que ele está falando e conduzindo ali. Porque eu vejo assim, muitos profissionais,
A gente tem o embasamento e o conhecimento técnico de uma faculdade, mas a gente não está lá batendo massa o dia inteiro, a gente não está lá cortando fio, a gente não sabe na prática, de fato, como que vai ser aquilo. E o fornecedor, ele sabe, ele está há anos trabalhando só com aquilo. Então, a gente tem que ter os ouvidos realmente ali para poder ouvir o que ele tem a nos dizer e trazer como benefício. É interessante porque eu tive loja de imóveis modulados aqui em Pelotas, fui franqueado de uma marca e durante muito tempo eu vendia a caixa, né? Porque não tinha muito recorte, era o que vinha montado ainda. Hoje o modulado vem desmontado, mas ele vinha dentro das caixas montado e tinha que ajustar o mobiliário, a casa, o apartamento que o cliente estava comprando. E essa relação já era a dificuldade que se tinha, porque era o ponto de água, o ponto de luz, porque a gente não tinha, a gente não estava dentro da obra, a gente já estava com a obra pronta, né? Porque quem vende móveis modulados aqui na época, que isso já fazem 35 anos, e como é que esse pessoal, porque ainda continuam vendendo móveis modulados, né, Camila? Eu trabalho mais com a marcenaria em si, então não é muito modulados, prontos assim no caso. Então eu faço toda a modelagem do projeto, a marcenaria ela vai fazendo conforme está ali no meu projeto. Mas a maioria das marcenarias que eu trabalho, elas já são daqui, então, por exemplo, se dá algum problema em algum móvel, já fica muito mais fácil também para você poder tá levando, ajustando, alinhando tudo isso. E hoje também as construtoras, com essas questões de ponto elétrico e hidráulico, elas já estão fazendo como se fosse um tour virtual ali que você já consegue ver onde faz todas as passagens de tanto a parte elétrica quanto hidráulica. Aí você consegue, por exemplo, vai instalar um móvel, vai furar lá, não vai furar nenhum cano. Então a gente já consegue ver, né? As construtoras já começaram a pensar, né? Tanto em nós quanto nos fornecedores para facilitar. Então, hoje ajuda bastante, assim. Mas modulados prontos eu não trabalho, é mais a marcenaria em si, que né, é móvel por móvel, né? Não é aquele módulo pronto. E vamos falar do sonho, porque a pessoa ela compra um imóvel para alugar, para vender ou para morar, mas ela gera sempre um sonho em cima daquilo ali. Como é que é trabalhar com com o sonho das pessoas? Materializar o sonho, né? É isso que eu falo, é uma expectativa muito grande e para a gente é muito gratificante fazer isso. Porque, que nem eu falo, o meu objetivo hoje é poder ser luz e trazer a alma para dentro do projeto da pessoa. Então, ali não vai ser só quatro paredes com um móvel. Então, realmente é algo que a gente imagina como que o cliente vai se sentir ali dentro daquele ambiente. Acordar de manhã, tomar um café da manhã com a família, olhar aquele projeto, às vezes no final do dia, né, uma iluminação aconchegante para você poder se sentar ali, relaxar. Enfim, é tudo pensado nos mínimos detalhes. E aí você poder entregar realmente um projeto que o cliente fique satisfeito no final, que é o sonho dele. Então, é muito gratificante, assim, aí que a gente vê que vale a pena cada coisinha que acontece, porque obra é obra, né? A gente mostra só a parte bonita, todos os perrengues por trás disso a gente não fica mostrando. A gente tenta resolver tudo aquilo ali, o cliente muitas vezes já contrata para não, né, não ter dor de cabeça, não ficar se incomodando. E aí, no final, ele só vê a parte bonita. Então, isso é bem bacana. Toda dor de cabeça vem pra gente, que no caso não é dor de cabeça porque é minha rotina, né? Quando tu falasse do sonho, né? Eu já busquei umas fotos que tu mandasse aqui e eu vou pedir para tu comentares as fotos. O que tu me fala desse visual? Certo. Esse projeto, ele é um projeto que eu fiz para uma construtora que faz pouco tempo que eles abriram aqui em Itapema. Então, é um apartamento decorado. Então, hoje nós fizemos para eles 14 apartamentos decorados. Os projetos vão ser entregues em 2030, mas a gente já fez todo o projeto para eles já poderem ir vendendo. Então, esse projeto é um projeto bem atemporal. Atemporal que eu digo no sentido de que hoje ele é bonito, lá em 2030 ele vai continuar sendo bonito, em 2050 eu acredito que ainda vai continuar sendo bonito, porque, olha, se você analisar ali no projeto, é marcenaria, que deixa o ambiente aconchegante, pedras naturais, que as pedras naturais já vêm de quantos anos atrás e hoje ainda são pedras bonitas, né? A gente gosta dessa sensação da pedra. E a iluminação super aconchegante, valorizando o espaço.
Então, esse projeto ficou bem bacana, assim, um projeto bem moderno, mas atemporal ao mesmo tempo. E este aqui, eu achei muito bonito esse aqui. Esse projeto, a gente fez ele, executou ele ano passado, e são de clientes meus lá do Rio Grande do Sul, uns clientes maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer. E quando eles chegaram para mim, eles me falaram assim: eu quero um projeto moderno, mas eu não quero que você encha de dourado, eu não quero nada muito luxuoso, eu quero algo que remeta à praia. Então, por isso que a gente trabalhou com vários elementos que realmente remetem à praia. Desde o sofá, que a gente trabalhou no couro sintético, que, por exemplo, se tu chega molhado com a areia da praia, ali fica muito mais fácil para limpar. A questão da palha natural que tem ali naquele rack. Então, a gente tem a palha natural, que ela remete aqui também ao litoral. As pedras naturais, tanto a pedra ali do painel da TV, com a iluminação, quanto essa pedra natural atrás ali da cristaleira, os elementos orgânicos. Então, ficou um projeto bem praiano, né? Mas um praiano moderno. Ficou aquele praia, assim, que tu vai e só tem palha. Então, ficou um pouquinho da personalidade deles com a minha e ficou bem interessante o projeto. Eles gostaram bastante do resultado final. Eu escolhi uma outra foto aqui, que eu vou mostrar agora, pela funcionalidade. O motivo da escolha dessa foto é a funcionalidade. O que tu me diz dessa imagem? Sim, esse projeto também é do mesmo cliente ali, né, do mesmo apartamento. Esse projeto foi bem interessante, porque como a gente tinha essa sacada ali, que dá a vista lá para o mar, então tem bastante insolação que entra ali no espaço, a gente tinha que pensar como se fosse, por mais que é fechado ali com reiki toda a sacada, mas a gente tinha que imaginar como se fosse um projeto que tivesse em área externa. Desde a parte das cadeiras, o mobiliário em si ali tinha que ser como se fosse de área externa por questão da insolação. Então, as cadeiras ali toda na palha já são cadeiras próprias de área externa, a mesa também, a churrasqueira, né? Eu gosto de trabalhar com esse tampo na churrasqueira para esconder a bagunça ali dentro. Tem esse móvelzinho na frente da churrasqueira que eu também falo que os churrasqueiros de plantão gostam muito, porque tá fazendo churrasco, já dá para apoiar o copo de cerveja ali e fica bem funcional também. E todos os outros pontos. Esse marrom que tem no fundo, ele é uma pedra natural, que é uma pedra de bem fácil limpeza, né? E também fica bem bonita, levando em consideração que quando a gente fala de sacada, a gente não pode colocar nada muito colorido, porque senão ele descaracteriza a fachada do prédio. Então, isso não pode acontecer. Então, a gente trabalhou com o marrom, que já era algo semelhante, mas deu para colocar uma pedra ali, ficou bem bonito. Camila, o uso de materiais de acabamento, né? Desde dos pisos, né? Mas a pedra, o granito, que foi uma evolução do mármore, e hoje nós já temos outros materiais, se eu não me engano é o quartzo, né? Isso. Que é um dos, né? E tem um outro novo produzindo. Como é que lida com esse material na obra hoje? A escolha do material, da pedra, vai muito pelo custo-benefício dele, né? Então, isso é a escolha ali realmente do cliente. Claro, né? O granito ele é o mais simples que a gente tem hoje, né? Então, para trabalhar com um projeto que o custo-benefício fique bom, a gente trabalha com o granito. Aí depois vem o mármore, vem o quartzo, nós temos hoje o silestone também. Tem também a opção da gente trabalhar com o porcelanato, só que o porcelanato é algo bem delicado. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar. E quando se fala de fazer bancada de pia de cozinha mesmo, eu não indico. É muito problema que dá a curto prazo, né? Então, sempre eu vou estar indicando, se o cliente tiver a possibilidade, claro, de estar investindo em um quartzo, um silestone, que são marcas boas, um mármore também, né? E senão a gente vai pelo granito mesmo, que é bonito e é com o custo-benefício melhor. O granito aceita mais a luta do dia a dia, principalmente na cozinha, né? E o Isso, quartzo, ele já é mais delicado, ele já mancha mais, né? na verdade, o quartzo é ao contrário. O quartzo ele é melhor do que o granito. Em questão de limpeza, resistência, o quartzo ele é melhor do que o granito, né? Porque o granito é o primeiro, daí vem o mármore, daí vem o quartzo. Então, o quartzo é o melhor de todos, por questão de limpeza, durabilidade também. Claro, se você for colocar, por exemplo, numa churrasqueira, você quiser optar por algo com custo-benefício bom, a gente vai indicar um granito preto São Gabriel, que é o básico para limpar, enfim, né?
mas o quartzo, assim, em questão de durabilidade, ele é o melhor de todos. Hoje, tu já vencesse a primeira etapa, que foi começar lá a abrir o teu escritório e bater de porta em porta nos corretores, e eles vêm. Hoje já deve ter alguns trabalhos feitos por indicação. Hoje, tu busca cliente novo ou eles já estão vindo ao natural? Eu sempre estou fazendo prospecção pelo Instagram, né? A rede social hoje nos proporciona muito disso. Então, eu continuo sempre prospectando por ali, porque eu falo, a indicação é maravilhosa, é muito bom, só que você depender só de indicação, não dá. Porque senão acontece de ficar aí, que nem foi no começo, ficar meses sem ter projeto. Então, por isso que você tem que ter, a gente falou, os funis de vendas. Então, a gente tem que ter É, vários funis, não dá para ter só um, por exemplo, só a indicação de corretor. Então, hoje eu trabalho com a indicação de corretores, com a indicação do próprio cliente final, ou a pessoa que me conhece no Instagram. Hoje eu tenho uma página de vendas também, que vem através dali. Google Meu Negócio também, que é uma fonte, também é um funil de vendas. Agora a gente está com um trabalho novo que eu vou começar a fazer cursos, né? Então eu vou ensinar o pessoal aí recém-formado a fazer toda a parte de modelagem 3D e tudo que eu passei de perrengue eu quero ensinar para que eles não passem por isso também. E também é mais uma coisa, né? A construtora em si também, a indicação das construtoras. Então a gente tem que ter, né, um leque muito aberto, não dá para ficar só no corretor em A Nelson. impressão que eu tenho nessa tua fala aí é que nasce uma mentoria aí. Está nascendo uma mentoria aí nessa tua fala? Conta um pouquinho desse gancho que tu desse. Então, é um projeto que eu estou assim, faz pouquinho tempo que eu comecei a pensar nele, é algo que já está no meu coração faz um tempo, mas assim, de fato, concretizar e tudo, alinhar as coisas, faz uns 2 meses que a gente está trabalhando aí em cima disso. Então, inicialmente, ele vai ser um curso realmente, modelagem, fazer toda a modulação dos ambientes, renderizar, que é aquelas imagens bonitas, que é que nem foto, e fazer um projeto executivo, que é o projeto que vai lá para a obra, inicialmente. Mas eu já quero fazer essa plataforma para futuramente já poder fazer realmente uma mentoria, poder ensinar desde como precificar um projeto, como captar clientes, o que fazer, o que não fazer. Questões que eu já passei, por exemplo, com contratos, né? Ter um contrato bem estruturado, que é isso que consegue nos assegurar, né, de não ter problemas, questões de fornecedores, ensinar como começar a prospectar um cliente. Então, são várias coisas que eu tenho para ensinar com a minha experiência e que ao longo eu quero ir fazendo isso. Mas inicialmente agora vai ser só um curso de modelagem 3D mesmo, né? É o primeiro passo. É interessante, porque nós também trabalhamos com mentoria. Eu trabalho com mentoria de planejamento financeiro estratégico e o Nelson na parte tecnológica. E é um mundo bastante interessante e que vale a pena conhecer ele um pouco mais, que isso te oferece uma troca muito grande de conhecimento com quem está chegando e com o mercado de mentorias. Eu falo que algo que eu sempre dizia, eu não sou uma represa para ficar guardando informação para mim. Então eu quero passar tudo isso que eu tenho de conhecimento para as pessoas e poder ajudar, né? Porque não faz sentido a gente ficar se acumulando de conhecimento e não passar isso adiante. Então é isso que eu quero fazer, assim como no começo eu não tive tanto suporte, eu não tive a oportunidade de ter, né, essa mentoria em si, mas eu quero proporcionar para que as pessoas possam ter. Conhecimento que é construído, que não for compartilhado, não serviu de nada. Esse desenvolvimento, como ela vai acontecendo uma coisa atrás da outra, e o próprio movimento vai escolhendo o que a gente deve fazer. Quando a gente sai andando numa direção, daqui a pouco vai sendo levado para outra direção totalmente diferente. Quer dizer, dentro da área da gente, mas vai puxando a gente para onde as pessoas mais nos reconhecem. Sim, exatamente. E era interessante porque, assim, muitas das pessoas que me seguem no Instagram são acadêmicos de arquitetura. E todos vinham falar: Nossa, como as suas imagens ficam bonitas, como que você faz para deixar essa iluminação assim, como que você configura tal material, como que. E ali eu comecei a falar, eu sempre, né, ajudei, de certa forma, eles ali pelo Instagram mesmo. E eu falei, por que não criar um curso? Vai ajudar a pessoa, eu vou estar repassando o meu conhecimento e ambas partes ficam satisfeitas. No grupo de mentoria que a gente participa, isso tem até uma expressão.
quando a gente ajuda, a gente faz um gratilux, mas a gente tem mais é que fazer um gratipix, porque o conhecimento custa dinheiro para a gente adquirir. E ele, para ser compartilhado, ele tem que ser remunerado. Como é que essa coisa, tu comentaste da Donep ali, e foi assim, eu gostaria de explorar um pouquinho mais, porque nós estamos falando de relacionamento, de mentoria, e aí puxa o network. Explora um pouquinho mais, se tu puderes, a Donep ali, e se é aberto, como é que funciona em termos de entrar nesse mundo da Donep. Então, assim, eu vou contar como que eu conheci a Donep. Eu fui sempre uma pessoa que gostei muito de network, de relacionamentos, né? Sempre buscando ali essa troca. E quando eu ouvi falar na Donep, eu fui muito por negócio mesmo, né? Então, eu cheguei lá uma noite de sexta-feira, conheci vários jovens empreendedores. A gente começou a trocar ali ideias. E em pouco tempo, assim, eu super me identifiquei dentro da Donep pela questão dela carregar princípios e valores cristãos. Porque o que eu vejo de outros grupos de relacionamentos é que é realmente só dinheiro, e para mim isso só dinheiro não faz sentido. Tem que ter um propósito maior do que só o dinheiro. Então, é claro, o dinheiro é uma consequência do teu trabalho que você faz com excelência, mas não é esse o teu propósito principal aqui na Terra. Então, quando eu conheci a Donep, eu vi isso muito dentro dela, sabe? Essa questão das pessoas do tratar bem, de você realmente... Você se sente acolhido dentro da Donep. E aí, quando eu comecei a participar, que eu logo assumi a coordenação, consequentemente, ali dentro dos grupos, dos jantares, a Donep, ela faz muito jantar de negócio. E aí, dentro desses jantares, a gente começou a fazer essas trocas, né? Então, e ali foram surgindo oportunidades para o meu trabalho, né? Mas eu falo assim, a Donep é um ministério muito legal, tem pelo mundo inteiro, e eu sempre aconselho todas as pessoas irem em uma reunião para conhecer, né? Para entender o que realmente é a Donep, né? Porque lá a gente explica bem certinho o que é, né? Então, e hoje, assim, eu sou apaixonada, né? Então, boa parte do meu tempo eu me dedico para a minha profissão e um tempinho eu sempre tiro para estar ajustando as coisas de dentro da Donep como coordenadora, né? E a Donep é presencial. Isso, ela é presencial. Ela tem, a gente chama de capítulos, né? Então, tem os capítulos em cada cidade. Tipo, aqui Itapema tem o capítulo tal, Balneário tem o capítulo tal, Florianópolis também. Aí, dentro do capítulo, a gente tem o apoio jovem, que somos nós, os jovens empresários. E também tem o apoio feminino, que é as mulheres, né? Que elas se reúnem para fazer chás e tudo mais, né? Então, são esses três formatos, né? A gente tem a nossa convenção anual, que fica no Rio de Janeiro, que acontece agora esse mês, que vem pessoas do mundo inteiro e vão para essa convenção, né? Então, são 3 dias de convenção internacional. E também, né, tem a nossa revistinha, que a gente chama que é a revista A Voz, que é o nosso meio de comunicação. Então, como a pessoa conhece a Donep, muitas vezes é por indicação de amigos, ou às vezes ela encontra uma dessas revistas. Ali tem os lugares que tem a Donep, telefone, enfim, a pessoa pode se conectar com a gente. O Nelson está perguntando um pouco mais, acredito que porque nós participamos de 2 reuniões da BNI, e a BNI é online, se é local e se é presencial, mas as que a gente participou é online. Então, por isso que eu perguntei. Essa presencial ela é bem interessante, porque tem olhos nos olhos, né? Quero ver o que você diz, né? Exatamente. Aqui nós temos o BNI também presencial, eu até participei aqui em Itapema, umas 2 vezes aqui, participei em Balneário e participei em Itajaí também. Só que, para mim, assim, na época não fez muito sentido o BNI por questão do custo mesmo. Como a Donep ela não tem um custo tão elevado quanto você comprar uma cadeira dentro do BNI, para mim fez mais sentido. E mais sentido ainda por ela carregar princípios e valores cristãos, que é coisa que o BNI não tem, né? BNI é só negócio e ponto final, né? Vou conhecer, vamos ver se tem aqui em Pelotas. Eu vou fazer uma paradinha agora para os recados paroquiais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, no nosso canal dos Irmãos Empreendedores. Essa gravação vai estar disponível no YouTube. Ela também vai estar no Instagram, no @28mais e no @Gilberto Ponce Dias, e vai estar disponível para Camila Vieira, que está aqui debaixo. Para quem quiser ver, botei no alto da tela aqui o Instagram da Camila, que é o contato dela. E depois também vai estar aqui
nas mensagens do YouTube, vai estar o contato comercial também da Camila, para alguém quiser manter contato com ela, para contratar, principalmente o pessoal do Mato Grosso lá, o pessoal que a gente conheceu no Mato Grosso, que com certeza absoluta vai gostar dessa entrevista. Né, Gilberto? Vai, o pessoal que esteve conosco na imersão em início de junho em São Paulo, tinha uma arquiteta do Mato Grosso, e com certeza ela vai gostar muito dessa entrevista, e ela fará contato com a Camila, com certeza. O meu arroba no Instagram é Gilberto Ponce Dias, ou Gilberto Ponce Planejamento. No YouTube, Gilberto Ponce Dias. Eu faço mentoria de planejamento financeiro e estratégico para empresas familiares. Então, eu trabalho com foco bem naquelas empresas em que tem um projeto de família dentro do negócio. E aí a gente estrutura a parte organizacional e financeira. Então, eu estou à disposição nos meus canais eletrônicos e pelo telefone, que também está lá na bio do Instagram. O Gilberto, ele já entrou e já vendeu o peixe dele. A gente tem o nosso corte no nosso canal que se chama Vender o Peixe. O Gilberto explica o que é vender o peixe e a Camila vai vender o peixe dela. O Nelson, nós criamos o quadro do Vender o Peixe, porque como nós somos de origem praiana, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é uma cidade portuária, ainda o único porto marítimo do estado, a pessoa que vendia o peixe, que era o peixeiro, ele saía para a rua com uma vara de bambu pendurada no ombro e um balde nas costas e um outro balde na frente, equilibrado pelo peso, e ele gritava pela rua: olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, e vendia o peixe, aquilo naquelas balancinhas de mola. Então, nós temos dentro do nosso canal o momento de vender o peixe. Eu já vendi o meu peixe e agora a Camila vai vender o peixe dela. Eu tenho um pitch de vendas, né, que eu falo: investir em obras organizadas é a estratégia de valorização ao seu imóvel. Então, por que disso de investir em obras organizadas? É realmente a pessoa que não é daqui, que ela quer ter uma obra bem executada, uma obra organizada, e que no final, quando ela chegar aqui, ela vai ficar satisfeita com todo esse trabalho, né? Então, eu falo, muitas pessoas às vezes olham para a arquitetura, aqui no litoral não, né? Isso se trata mais de cidade pequena, né? De ter uma visão de que a arquitetura é luxo, mas a arquitetura não é luxo. A arquitetura realmente ela é uma necessidade. Então, levando em consideração depois da pandemia, do que a gente passou e você estando dentro de casa, todas as pessoas tiveram essa percepção do quão importante é ter um ambiente gostoso, aconchegante para você passar os seus dias. Então é isso, se você quiser ter uma obra organizada, bem valorizada, com estratégia, é só me contratar. Vendeu o peixe muito bem, viu? Vendeu. O meu peixe é TI e inteligência artificial. Eu tenho feito uns trabalhos muito bacanas de inteligência artificial, tenho explorado muito essa área e eu vou começar não, já estou com o produto pronto, que é movimentar as pessoas na inteligência artificial, conhecer as inteligências artificiais, vamos dizer assim, porque tem muita coisa e ela está transformando uma velocidade tão grande. E depois, no final da nossa entrevista, vai estar aqui e no Instagram o resumo dessa entrevista feita por inteligência artificial. Eu coloco na inteligência artificial, ela cria o resumo e mostra. Então, todo esse conhecimento da inteligência artificial, eu estou pronto para passar para as pessoas e dividir esse conhecimento que eu já adquiri, principalmente para quem já tem 70, né? Para quem já tem 70 ou está próximo de 70, quer dizer, tem toda uma bagagem histórica antiga que tem condições de colocar dentro desse novo modelo que está surgindo por aí. Tem uma brincadeira do meu filho, brincadeira não, uma realidade, que eu acabei de comprar um computador novo para poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Meu computador não dava conta. E aí eu descobri que o meu filho falou assim: pai, o computador que tu compraste agora, ele é inútil daqui a 3 anos, dado o que vai acontecer com a inteligência artificial. O que vai acontecer é tão poderoso, vai movimentar tanto nos próximos 3 anos,
que esse computador que tu comprasse hoje, daqui a 3 anos não serve mais. Vai ser tudo diferente do conceito que nós estamos vivendo hoje. Então, é esse conhecimento que eu estou pronto para passar para as pessoas. É essa bagagem que vem por aí, que vai movimentar tudo, vai movimentar bastante. E tecnologicamente falando, nós somos meio pioneiros, eu e o Nelson, porque nós somos do tempo do CP500, que era o computador de mesa da Prológica. O computador hoje, o celular hoje, qualquer um de nós tem, ele é muito mais potente em todos os sentidos de memória, velocidade, do que nós tínhamos nos computadores da década de 90. E as pessoas que têm essa faixa etária de 55 até onde eu estou hoje, essa faixa a gente acessava no computador e tinha acesso ao programa. Então, a gente tinha a capacidade de destruir o programa. Então, tem muita gente que pensa que teclando o computador vai estragar. Não vai estragar. E esse é uma das coisas que o Nelson oferece, é desmistificar o uso do computador. Nós vamos aí para o nosso tempinho, a live correu legal, super bacana. Eu vou contar para vocês que já tínhamos gravado essa live anteriormente, para vocês que estão nos assistindo agora. Já tínhamos gravado anteriormente, tem um problema de som grave e eu não consegui colocá-la no ar. De lá para cá, transcorreu quase um mês e pouco, até a gente conseguiu o contato da Camila, né? A Camila sempre disponível, mas também um tempinho contado para poder dispor para a gente, né? Então, assim, estou feliz de ter transcorrido bem, contente de ter aceito a entrevista, e vou abrir a porta para a tua despedida do Gilberto. Vamos primeiro, Gilberto, despede, depois tu despede das pessoas que estiverem nos ouvindo até aqui. Sem esquecer, inscrevam-se no canal, faça um comentário, dá um like, porque é muito importante para a gente dar continuidade no canal. Gilberto? Todos os recados que o Nelson deu e mais o compartilhe. Eu agradeço a Camila a paciência de ter voltado para a gente poder refazer essa entrevista. Realmente foi um sucesso hoje. Ela vai dar um bom resultado do material que está sendo gerado. Depois, quando a Camila compartilhar ele nas redes sociais dela e nós nas nossas, com certeza teremos bons frutos em breve. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de ter conversado com a Camila e agradeço os nossos ouvintes e telespectadores, usando uma linguagem do tempo da televisão, a todos que nos assistem. Gostaria de agradecer também a oportunidade, né? Para mim é sempre um prazer poder falar do meu trabalho, de uma coisa que eu amo tanto fazer, né? Falar um pouquinho da Donep também, que é um ministério que eu amo tanto, pude falar um pouco dela aqui também. E estamos aí, sempre que precisarem à disposição, fico à disposição para quaisquer dúvidas também, dos telespectadores, que nem diz. E é isso. Um abraço a todos. Nosso abraço virtual, Camila. Um abraço virtual e até a próxima.